Olá Programaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteligia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo a gente vai aprender a criar este efeito aqui de habilidades. Para você que não sabe o que é, se liga só esse efeito aqui na tela. Eu tenho aqui esse quadrado, né? Nada demais, porém ele mostra o quanto eu sei de cada tecnologia do front-end. Tipo, o quanto eu sei de HTML, o quanto eu sei de CSS, o quanto eu sei de JavaScript. E o melhor de tudo, se eu atualizar essa página, olha só o efeito que causa. É como se ele estivesse de fato carregando. Velho, é muito simples de fazer isso e ele pode ser útil para você colocar em um site de portfólio, como que eu já ensinei a criar aqui no canal, que está aparecendo agora no card a playlist para você acessar e aprender a criar um portfólio do zero. E pode ser muito útil para você incrementar isso lá para mostrar suas habilidades, tranquilo? Então vem comigo que no caminho eu te ensino como criar um quadro de habilidades utilizando apenas HTML e CSS. E bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar a estrutura do HTML e é muito simples. Esse tipo de quadro, nessas barras de habilidades, a gente também pode chamar de skills bars, né, que é barra de habilidade em inglês. Então aqui a gente vai fazer referência a quadro de skills, habilidades, mas aí você já sabe quando eu me refiro em um ao outro, estou me referindo a habilidades, beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma div, e essa div vai ter a classe de skills. Aí você coloca a classe que você quiser. Dentro desse quadro, eu vou chamar aqui um H1, e esse H1 eu vou colocar aqui, por exemplo, minhas habilidades. Aí você coloca o título que você quiser, minhas habilidades, beleza? Aí agora aqui embaixo desse H1 eu vou chamar uma UL e dentro dessas ULs eu vou colocar LI, que são os itens da lista. E dentro de cada item de lista, né, dentro da LI, eu vou colocar o seguinte. Primeiro, eu vou colocar um H3 e esse H3 vai ser o nome da habilidade que eu quero apresentar. Se você for designer, pode colocar Photoshop, por exemplo, After Effects, Premiere. Se você for programador, né, desenvolvedor web, você pode colocar HTML, CSS, PHP, enfim, você que vai escolher. Eu vou começar aqui colocando ó, HTML, ou seja, minhas habilidades com HTML. E aí embaixo do H3, porém ainda dentro da LI, eu vou chamar um spam. E para esse primeiro spam, eu vou atribuir uma classe. E essa classe vai ser barras, beleza? Aí você coloca a classe que você quiser, você já deve estar careca de saber disso. E dentro desses spams, eu vou colocar outro spam. Dessa forma aqui, ó, um spam dentro do outro. E para esse spam que ficou dentro do primeiro, eu vou atribuir uma classe para ele, que vai ser HTML, ou seja, a referência que vai fazer, né, a minha habilidade que eu declarei aqui no H3. Aí agora eu vou só replicar essa LI para as outras habilidades que eu quero. Então eu vou só selecionar aqui, ó, a abertura da LI até o fechamento dela e vou apertar as teclas Alt Shift seta para baixo, que aí, ó, ele vai criar uma cópia exata do que eu selecionei. Aí aqui no lugar de HTML, eu vou colocar CSS e vou mudar aqui a classe do spam interno, beleza? Cuidado para não mudar o spam externo. O spam externo tem que ter a classe barras. E aqui o spam interno é o que a gente vai mexer na classe. No caso aqui, ó, CSS. E esse terceiro, eu vou colocar JavaScript. JavaScript. E aí você coloca quantas habilidades você quiser, quais habilidades você quiser, né? Que vai funcionar da mesma forma. Basta você aplicar o conceito que a gente vai trabalhar lá no CSS. Então agora que a gente já tem isso aqui feito, bora ver como o nosso site está ficando? Eu vou abrir ele aqui com um live server e olha lá como já está aqui o nosso site, né? Padrão HTML, bem feio. Agora o que a gente precisa fazer é aplicar o CSS para ele começar a ganhar vida e ficar mais próximo desse estilo aqui que eu apliquei, beleza? Então bora lá pro CSS. E bom, aqui dentro do CSS eu já apliquei alguns estilos padrão, né? Apenas resetei o meu documento e coloquei uma fonte personalizada. E também personalizei o body, para que fique melhor a visualização aqui dentro do vídeo, beleza? Para que você possa visualizar melhor. E a única coisa que eu fiz de diferente mesmo foi só mudar a cor do background, né? Coloquei um background um pouco mais escuro. Mas aí você pode personalizar da forma que você quiser. Mas se você quiser fazer igual ao meu, sugiro que você pause aí o vídeo e copie esse código aqui, tranquilo? Agora que a gente vai começar a mexer de fato no que a gente quer. Primeira coisa que a gente vai fazer é estilizar a classe Skills. Então eu já vou copiar essa classe aqui, ó. Vou dar Ctrl C, vou vir aqui no meu CSS e vou dar Ctrl V, né? Ponto .skills. E aí beleza, agora eu consigo aplicar o estilo que eu quiser para esse quadrado aqui, ó, onde vai ficar guardando as informações. Então se liga só o que a gente vai fazer. Primeiro eu vou dizer que o width dele, ou seja, a largura dele vai ser de 500 pixels. Aí você pode colocar a largura que você quiser. E aí além disso eu também vou colocar um padding. Vou dizer que o padding dele é de 40 pixels de todos os lados. E eu também vou arredondar as bordas. Vou colocar aqui um border radius. Cadê? Border radius.
de 20 pixels. Quando eu voltar aqui no meu site, ó, a gente não está conseguindo ver ainda, né, porque ele está da mesma cor do nosso background aqui, né, do nosso body. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a cor dele. Eu vou colocar uma cor branca, então eu vou colocar aqui, ó, um background color. Vou dizer que é FFF, porque aí ele fica branco e a gente já começa a visualizar. Se você quiser deixar algo mais parecido com isso daqui, ó, bora fazer isso aqui agora. Seguinte, você vai vir aqui embaixo, dentro ainda da classe Skills, e vai chamar a propriedade Box Shadow. E aqui no Box Shadow, você vai dizer que quer 0 no deslocamento horizontal, porém você quer 15 pixels no deslocamento vertical. E o desfoque dele vai ser de 20 pixels. E aí você atribui a cor que você quer para a sua sombra, né? Que isso aqui, Box Shadow, é para aplicar uma sombra nos nossos elementos. Então eu vou dizer que eu quero a cor preta, porém esse preto aqui ele vai ser um pouco mais transparente, né? Quase aqui no final, para ser uma sombrinha mais suave. Quando eu faço isso, ó, ele já tem essa sombra aqui na parte de baixo. E para eu deixar aqui agora um pouco mais transparente, eu vou colocar a cor do background de Skills com a cor do Body. Então eu vou só colar aqui embaixo, ó, C2, 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 como background color da classe Skills, que aí, ó, ele já ficou nesse estilo. Bom, vamos começar tirando essa decoração da lista, né? Que por padrão as listas vêm com esses pontinhos. Vamos remover agora. Vou vir aqui embaixo, vou chamar a classe novamente de Skills, e aí agora eu vou chamar as ULs que tem dentro dela. Dentro dessas ULs, ela tem a propriedade List Style, e eu vou dizer que o valor dele é None, que aí, ó, já escondeu as bolinhas. E agora a gente vai estilizar os itens da lista, né? Ou seja, a LI. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou chamar aqui novamente Skills UL, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui embaixo e dar um Ctrl V. E aí eu vou chamar aqui, ó, LI, e aí eu vou dizer as propriedades que eu quero. Primeiro, eu quero que tenha uma margem em cima e embaixo. Então eu vou colocar aqui uma margem de 20 pixels em cima e embaixo. Porém, nas laterais eu não quero que tenha margem, então eu vou colocar aqui só 0, que aí, ó, eles já se afastaram bastante. Aí, com isso aqui feito, já vamos começar estilizando logo as barrinhas, né, que são como se fossem esses compartimentos aonde a nossa barra vai crescer. Então, vamos fazer isso aqui agora. Eu vou vir aqui embaixo e vou chamar novamente a classe Skills. Dentro da classe Skills, a gente tem essas classes barras. Então, já vou copiar aqui essa classe, vou vir aqui depois da classe Skills e vou colar a classe barras, beleza? Dessa forma aqui. Aí agora eu começo a aplicar o estilo que eu quero. Nesse meu caso, eu já vou colocar aqui logo um background color na cor CCC, né, que é um cinza um pouco mais fraquinho. E aí depois do background color, eu preciso dizer que essas barras, elas são block, né, porque elas são inline, ou seja, elas ficam sempre na mesma linha. Então eu preciso exigir que esse span fique um embaixo do outro. E para fazer isso, eu chamo a propriedade display block, que aí ele vai ficar na parte de baixo. Vou dizer também que a altura desse nosso span é de pelo menos 20 pixels e que o position dele vai ser relative, porque a gente vai trabalhar com position absolute. Se eu vim aqui agora, note que as minhas barrinhas já estão aparecendo, tá vendo só? Elas já estão aqui. Vamos arredondar um pouco mais essas bordas aqui dela, né? Que elas estão muito quadradas, tá vendo aqui, ó? Vamos dar uma arredondadinha. Vou vir aqui ainda na estilização das barras e vou chamar a propriedade border radius e dizer que é 20 pixels. Vamos ver se fica legal? 20 pixels, ficou da hora e a gente vai deixar dessa forma. Agora, o que a gente precisa fazer é estilizar o span interno, que é aquele span que fica dentro desse span de fora, né? Que no caso vai ser responsável por aplicar essas barras aqui. Vamos estilizar eles aqui agora. Então, eu vou chamar aqui a classe barras. E depois da classe barras, eu vou chamar os spans que tem dentro dele, né? Span. E para garantir que vai ser chamado apenas esse span, que é dentro aqui da classe barras, eu vou colocar esse sinal de maior que, porque ele só vai procurar os spans que estão dentro das classes barras. Se tiver algum outro span, né, em algum outro local, não vai funcionar apenas aqui dentro. Então, seguinte, qual vai ser o estilo dela? Muito simples. Primeiro, eu vou dizer que a altura vai ser igual à da minha barra principal, no caso 20 pixels. E agora eu só faço personalizar a cor. E para personalizar a cor, eu vou querer aplicar como se fosse um gradiente, né? Um degradê. Eu quero que saia desse laranja e venha aqui para esse rosa, mais ou menos aqui, né? Que são as cores tema aqui do canal Inteligia. Que inclusive, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você gosta desse tipo de coisa, né? Para incrementar ainda mais nos seus projetos, para deixar seus projetos ainda mais estilosos, eu aconselho muito que você se inscreva aqui no canal e também ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Aqui dentro do canal tem um arsenal de vídeos que você pode estar acessando para conseguir estar desenvolvendo ainda mais suas habilidades com HTML, CSS e JavaScript e incrementar ainda mais os seus projetos, beleza? Então se inscreve aí no canal e também ativa o sininho de notificações.
Então, para eu aplicar essa cor da nossa barra, eu vou chamar a propriedade background. E aí eu vou dizer que o valor dele é linear gradient, porque eu quero trabalhar com gradiente linear. Então, eu vou dizer que ele vai começar da esquerda para a direita, então eu vou chamar aqui, ó, to right. Tem que ser dentro desses parênteses, beleza? Aí depois que eu definir a direção, eu vou colocar uma vírgula e vou determinar qual vai ser a minha primeira cor. A minha primeira cor vai ser essa daqui, ó, que é como se fosse um laranja. E aí para eu definir a segunda cor, eu vou colocar uma vírgula e eu vou chamar essa minha cor rosa, que é esse daqui, beleza? Ou seja, bem pouquinho a diferença, mas se você forçar bem os olhos, você consegue ver que aqui é um laranja e aqui é um vermelho. Eu vim daqui no meu site, a gente não tem nenhum efeito ainda porque a gente não aplicou. Mas olha só o que a gente pode fazer para a gente já começar a visualizar. Para a gente começar a ver essas barrinhas aparecendo aqui em nosso projeto, eu preciso vir aqui no CSS, né? E aqui onde a gente estilizou o span interno, quando a gente aplicou o linear gradient, eu vou dizer primeiro que o position dele é absolute, porque ele só vai funcionar dentro desse nosso span que tem um position relative. E aí eu vou determinar um width para ele, né? Vou colocar aqui algo em torno de 80%, que aí, ó, ele já começa a funcionar. Porém, note o seguinte, tá vendo que a gente arredondou esse nosso compartimento, né? Ou seja, o span externo, a gente arredondou as bordas. E aqui no começo não está arredondado? Por que isso está acontecendo? Bom, isso acontece porque o nosso span interno está vazando do span externo. Ou seja, ele está passando por fora porque sobrou alguma coisinha, né, que ficou aqui do lado de fora. E a gente tem que controlar esse vazamento através de uma propriedade que é a seguinte. Eu vou vir aqui em cima, onde eu estilizei a classe barras, beleza? E eu vou dizer que o overflow é hidden. Dessa forma aqui, ó, overflow hidden. Que aí quando eu faço isso, tudo que vazar para fora do nosso span externo será escondido e ficará, ó, redondinho dessa forma aqui. Olha só que da hora que já está ficando o nosso projeto. E bom, só o que restou fazer agora foi essa animação aqui, ó, que quando o site atualiza, ele carrega até o ponto em que a gente sabe de cada tecnologia dessa daqui. Então, como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, a gente precisa determinar o quanto a gente sabe de cada uma dessas coisas aqui, beleza? Então é o seguinte, para isso, lembra que a gente declarou uma classe no span interno, que a gente tem aqui a classe HTML, CSS e JavaScript? Você vai chamar uma a uma. Eu vou copiar aqui o HTML, Ctrl C, vou vir aqui embaixo e vou colar ela, Ctrl V, e aí tem aqui a classe HTML. Eu vou tirar esse width aqui do nosso span geral, beleza? E eu vou aplicar o width aqui diretamente em cada classe. De HTML, eu vou dizer aqui, ó, o width, vou dizer que eu sei 80% de HTML. E aí, para o CSS, eu vou copiar aqui a classe, nem precisava, né? O cúmulo da preguiça, copiar a palavra CSS. Então aqui, ó, ponto CSS, e vou dizer que o width dele, né, ou seja, o tamanho, eu vou dizer que eu sei 70%. Não, para ter uma diferença, 40% de CSS. E aí, ó, aqui de JavaScript, vou chamar aqui a classe JavaScript. E vou dizer que o width dele, ou seja, o tanto que eu sei de JavaScript, é de 20%, beleza? E aí, ó, com isso aqui tudo, se eu vim aqui agora no meu site, olha lá como ficou, tá? Aqui é HTML, que é a maior barrinha, CSS, JavaScript. E você pode notar que se você colocar aqui, por exemplo, 100% de HTML, ele vai preencher toda a barra. Tá vendo só que da hora, como se fosse de fato uma barra de carregamento. Então eu vou só dar uma diminuída aqui, ó, só para exemplificar, vou dizer que é 80%. Aí agora a gente aplica as animações que a gente quer. Para aplicar a animação, eu vou trabalhar com keyframes, né? Keyframes nada mais é do que uma forma que a gente tem de animar os elementos do nosso site utilizando o CSS. E para trabalhar com keyframes é muito simples, ó. Eu vou digitar aqui, ó, arroba e chamar keyframes. Aí note que quando eu chamo ele, ele vem com essa palavra aqui, ó, identifier, ou seja, o nome da nossa animação. No caso, essa minha primeira animação aqui, ela vai ser exclusiva do HTML. Então, o nome da minha keyframe, o nome da minha animação, vai ser apenas HTML, beleza? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, aqui dentro já dos keyframes, eu vou dizer que em 0%, ou seja, o início da minha animação, o width da minha classe HTML será de 0%, beleza? E aí depois disso, em 100%, ou seja, no final da minha animação, eu vou dizer que o width vai ser igual a esse que eu determinei aqui, ó, de 80%. Então eu vou dar aqui Ctrl C, nem precisava, meu Deus do céu, eu tô preguiçoso nesse vídeo. Tem aqui, ó, e Ctrl V aqui embaixo, 80%. Ou seja, em 0% no início da minha animação, o width vai ser de 0, ou seja, vai estar zerada a minha barra. E aí quando chegar no final da minha animação, o width vai ser de 80%, igual como eu defini aqui em cima, beleza? E aqui em cima você não precisa modificar, você pode deixar como tá. E aí agora a gente vai fazer a animação para o CSS também. Eu vou só selecionar aqui as minhas keyframes, né, do início ao fim.
Vou apertar as teclas Alt, Shift e seta para baixo, que aí ele cria uma cópia exata. E as únicas coisas que eu vou mudar é o nome, que ao invés de HTML agora vai ser CSS. E o IDF dele vai ser igual ao que eu determinei aqui em cima, de 40%. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o JavaScript. Vou selecionar as minhas keyframes, Alt, Shift, seta para baixo. E aí eu vou mudar aqui de CSS para JavaScript. Eu vou até copiar aqui o nome, ó, JavaScript. Eu vou só mudar aqui também o IDF final, que no lugar de 40% será de 20%. Aí com isso aqui feito, ainda não tem nada funcionando no nosso site. Por quê? Porque a gente ainda não aplicou a animação de fato dentro de cada item desse daqui. Mas aqui eu quero te falar o seguinte, você tá vendo o poder que o CSS tem, que o HTML e CSS tem? Você por acaso imaginava que era possível fazer esse tipo de efeito só utilizando essas duas tecnologias e nada de JavaScript? Bom, se você tiver interesse em saber muito mais relacionado ao front-end e todo o poder que ele tem, eu te convido para participar do treinamento modo front-end. Lá no treinamento modo front-end você vai aprender as principais tecnologias que usamos para construir sites, como HTML, CSS e JavaScript. E por que não aumentar também essas barrinhas aqui das nossas skills, né? Colocar o JavaScript quase 90%, o CSS também e o HTML também. Bom, se você tiver interesse, você pode acessar o primeiro link aqui na descrição para saber um pouco mais sobre o treinamento modo front-end e se desenvolver e começar a tirar as ideias da sua cabeça e transformar em projetos reais, como esse aqui, beleza? Agora vamos aplicar nossa animação para a gente finalizar esse projeto. Para aplicar a animação é bem simples, ó. Aqui em cima, onde tem a minha classe HTML, eu vou chamar a propriedade Animation. E o primeiro valor que eu tenho que atribuir a ela é o nome da minha animação. No caso vai ser aqui, ó, HTML. Vou só dar um Ctrl C e vim aqui dar Ctrl V. Aí eu vou dar um espaço e eu vou determinar em quanto tempo eu quero que a minha animação seja concluída. Ou seja, quanto tempo vai levar para ela sair de 0% até 100%. Eu vou querer que seja de 3 segundos. Então eu coloco aqui, ó, 3S. Só isso daqui. Aí eu vou só copiar essa propriedade aqui, ó, e vou vir aqui embaixo no CSS e vou colar a mesma coisa, só mudando o nome da minha animação, que agora é CSS. E aí eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, e aqui no JavaScript dou Ctrl V e só colo o nome da minha animação, no caso, né? Vou dar aqui Ctrl C no JavaScript e Ctrl V aqui. Se eu vir aqui agora no meu site, ó, olha só o que já está acontecendo. Tá vendo que a animação já está aplicada, cara? Já está sensacional. Porém, pode ser que com você pode estar acontecendo uma espécie de erro aí, né? Pode ser que essa barra esteja crescendo e voltando para o início, crescendo e voltando para o início. Como é que a gente faz para garantir que ela vai ficar travada nessa posição aqui quando o site estiver 100% carregado? Muito simples, ó. Você vai vir aqui em cima, dentro do seu CSS, né? E aqui onde você estilizou a classe barras, você vai chamar a propriedade Transition. E vai dizer que a duração da transição vai ser de 0,5 segundos, ou seja, meio segundo, e que vai ter a velocidade is in out. Isso aconteceu comigo, tá? Eu fiz todo esse código aqui antes de preparar esse vídeo para você. E aí essa barra ficou indo e voltando, e só parou quando eu fiz essa propriedade aqui de transition de 0,5 segundos is in out, né? Tem que ter esse espaçozinho aqui para que isso funcione de fato. Então é uma questão de garantia, né? Se não estiver dando erro aí com você, estiver certinho lá, a barra ficou parada, não precisa adicionar essa propriedade. Mas se ficou dando esse erro, você vem aqui e adiciona essa transição aqui na classe barras, beleza? E com isso aqui feito, já temos aqui o nosso quadro de skills, né, de habilidade, onde a gente consegue apresentar o quanto a gente sabe de cada tecnologia. E o melhor de tudo, ela serve para várias profissões, né? Se você for programador, você pode colocar aqui JavaScript, PHP, Python, Java, como você quiser. Se você for designer, você pode colocar do Illustrator, Photoshop, CorelDRAW. Enfim, cara, as possibilidades são infinitas, então use aí à vontade como quiser desse quadro de habilidades. E por que não colocar no portfólio que a gente já ensinou a fazer aqui no Intelegia. Bom, se você tiver interesse, você pode acessar o Intelegia e, é claro, se inscrever aqui no canal para ter acesso a mais conteúdos como esse daqui. Eu espero que você tenha gostado desse projeto, né? Se você gostou, faz o favor, deixa o like aí, não custa nada, só para mostrar que você quer mais conteúdo como esse daqui. E é claro, ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão? Deixa os comentários aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de te responder. E é claro, você está sempre convidado a participar do treinamento modo front-end para desenvolver ainda mais essas habilidades que estão aparecendo aqui, beleza? Bom, no mais é isso, Programaker. Agora na tela está aparecendo mais 2 vídeos para você continuar a sua maratona aqui dentro do Intelegia e eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Programaker! Tchau!